Fui criada acreditando que família era tudo. Levei 35 anos e uma caixa de presentes vazia para perceber que meus filhos e eu nunca fizemos parte dessa família. Eu sou Marina, tenho 35 anos, sou casada e tenho 2 filhos. Pedro tem 8 anos e Sofia tem 5. E eu sempre acreditei que família era para sempre, que sangue era mais forte que qualquer coisa, que não importava o que acontecesse, a gente se perdoava e seguia em frente. Minha mãe costumava dizer isso sempre, logo depois de ignorar algum comentário maldoso da minha irmã mais velha, ou de passar pano para mais uma ausência do meu irmão. Família é família, Marina. A gente não abandona. Eu costumava pensar que talvez eu fosse apenas dramática demais. Talvez eu levasse as coisas muito a sério. Talvez fosse só impressão minha que os holofotes sempre pareciam brilhar para todos, menos para mim. Mas sabe o que é pior do que descobrir que você nunca foi a favorita? É perceber que seus filhos herdaram esse mesmo status de invisibilidade. E ver isso acontecer em tempo real, enquanto todo mundo finge que é normal. Começou devagar. Essas coisas sempre começam assim. Como aquela dor de garganta do começo do inverno que você ignora achando que vai passar sozinha. Foi assim com meus pais e meus filhos. Um aniversário esquecido aqui, uma apresentação da escola perdida ali. Coisas pequenas. Coisas que você diz para si mesma que não valem a pena mencionar porque só vão criar drama. Afinal, não queremos estragar a harmonia familiar, certo? Eu sou a do meio de 3 irmãos. Minha irmã Camila tem 38 anos. Ela é advogada de sucesso, mora a 15 minutos dos nossos pais com o marido e os 3 filhos. Meu irmão Bruno tem 32 anos. Ele é personal trainer solteiro, sem filhos, mas é o queridinho da mamãe. O bebê da família que nunca cresceu, segundo ela. Eu moro um pouco mais longe, uns 40 minutos de carro, mas sempre fiz questão de estar presente. Almoços de domingo, aniversários, churrascos, feriados. Se tinha reunião de família, a gente estava lá. Eu, meu marido Lucas e nossos 2 pequenos. Lucas é mais observador que eu, mais silencioso também. Ele percebe coisas que eu tento não ver. Você reparou que a Sofia foi a única que não ganhou um pedaço de bolo? Ele perguntou uma vez depois do aniversário da filha mais nova da Camila. Eu dei de ombros. Achei que Sofia só não quis na hora. Ou aquela vez que Pedro estava tão empolgado para mostrar para o vovô a medalha que ganhou na competição de natação, e meu pai mal levantou os olhos do celular antes de dizer: "Que legal, campeão! Vai colocar no seu quarto." Eu ri daquilo. Disse ao Pedro que o vovô só estava distraído com uma mensagem importante do trabalho. Continuei consertando esses pequenos momentos como quem passa massa corrida numa parede com infiltração, até que a parede finalmente cedeu. Dezembro sempre foi caótico. Nossa família tem uma grande festa de Ano Novo, ideia da minha mãe, porque Natal é muito corrido e todo mundo fica muito cansado. Essa festa é tradição desde antes de eu ter filhos. É o tipo de evento onde todo mundo se arruma, a casa fica cheia de comida, e o champanhe corre solto como num sonho do Pinterest. Meus pais capricham. Tem música ambiente, mesa de frios, guardanapos combinando, e discursos. Sempre discursos. Alguém fala sobre o ano que passou, outra pessoa brinda ao futuro. Este ano, chegamos por volta das 7 da noite. Eu estava com um vestido azul marinho que Lucas disse que ficou lindo. Sofia, com um vestido rosa de princesa que ela mesma escolheu. Pedro, com uma camisa social que ele odiou usar, mas que eu insisti porque vovô gosta quando você se arruma assim. Levei uma garrafa de vinho que meu pai ia provar e alguns presentes para os sobrinhos. A sala já estava cheia quando chegamos. Os filhos da Camila estavam brincando com um drone novo. Bruno estava no sofá mexendo no celular. Minha mãe nos cumprimentou de forma distraída enquanto ajeitava as flores do arranjo central da mesa. Foi o tipo de recepção que você dá para um conhecido distante que você não esperava ver. Não hostil, apenas indiferente. Ela não abraçou as crianças. Não comentou sobre o vestido da Sofia ou sobre como Pedro estava crescendo. Só disse fiquem à vontade, e saiu antes que Lucas pudesse tirar o casaco. Eu senti algo ali. Algo estava errado. Mas era Ano Novo, eu não queria pensar demais nisso. A noite seguiu. Conversas espalhadas. Eu ajudei minha mãe na cozinha e tentei puxar assunto, mas ela estava ocupada demais organizando os pratos. Mais tarde, vi Camila puxando minha mãe para o canto e cochichando algo. As duas olharam na nossa direção. Aquela sensação voltou. Aquela coceira na garganta. Aquela que eu achei que já tinha superado. Por volta das 11h30, minha mãe bateu uma colher no copo e chamou todo mundo para se reunir na sala. Ok, pessoal. Só um momentinho, ela disse animada. Temos uma surpresinha para os netinhos que nos deixaram mais orgulhosos esse ano.
Fiquei perto do fundo da sala com Lucas e as crianças, sorrindo, esperando por algum elogio genérico ou talvez até um presentinho simbólico para cada um. Sempre foi assim. Mas então ela puxou uma caixa. Uma caixa prateada elegante com pequenos presentes embrulhados dentro e começou a chamar nomes. Para Júlia por tirar notas excelentes o ano todo. Aplausos. Para o Matheus por entrar no time de futebol da escola. Aplausos. Para a Isabela por ajudar a mamãe com o bebê novo. Mais aplausos. Camila sorria, celular pronto, filmando tudo. Para o Gabriel por se formar no karatê. Outro presente entregue. A sala estava aquecida com sorrisos, risadas, suspiros orgulhosos. E então a caixa foi fechada. A tampa desceu. Os aplausos terminaram. Foi isso. Nenhuma menção a Sofia. Nenhuma menção ao Pedro. Nenhuma palavra. Eu pisquei. Olhei ao redor. Ninguém mais pareceu notar. Mamãe esqueceu da gente. Sofia puxou minha manga, confusa. Lucas pegou minha mão. O aperto dele era de aço. Talvez ela esteja guardando de vocês para meia-noite. Eu menti, mas já sabia a verdade. Todo mundo riu. Que fofo, alguém disse. Que ideia divertida, outra pessoa comentou. A esposa do Bruno começou a distribuir guardanapos para o bolo. Eu fiquei ali paralisada como se minha presença fosse uma piada da qual eu ainda não tinha entendido o final. Lucas não disse uma palavra. Ele apenas se ajoelhou, ajeitou o lacinho do vestido da Sofia e a abraçou forte. Eu segui o exemplo. Coloquei meus braços ao redor do Pedro e não disse nada. Sem confronto. Sem cena. Apenas uma saída silenciosa. Saímos antes da meia-noite. Sem alarde. Sem despedidas. Apenas saímos pela porta com um peso de silêncio no peito. Na manhã seguinte, acordei cedo. Fiz panquecas para as crianças. Deixei que dormissem até mais tarde. Coloquei os presentes que compramos para eles embaixo das almofadas das camas deles. Lucas sentou ao meu lado no sofá com seu café, olhando pela janela. Nenhum de nós disse nada por um longo tempo. Eram 9h15 da manhã. Peguei meu celular. Nenhuma mensagem da família. Nenhuma. Cadê vocês ontem? Feliz Ano Novo. Nada. Abri o grupo da família. Eu, Camila, Bruno, mamãe, papai, Lucas. Digitei devagar. Apaguei. Digitei de novo. Então enviei. Espero que tenham aproveitado a festa. Não iremos a mais nenhuma. E desliguei as notificações. Era para isso ter acontecido? Estabelecer um limite numa família que está presa ao controle? Eles dificilmente deixariam isso passar sem consequências. O que se seguiu foi uma espiral de manipulação, culpa e gaslighting que eu não esperava. Não daquele jeito. As consequências não vieram imediatamente. É assim que funciona em famílias como a minha. Tudo ferve sob a superfície. Ninguém nunca diz o que realmente pensa. Eles apenas mandam mensagens passivo-agressivas, falam pelas suas costas ou, pior ainda, fingem que nada aconteceu. Houve um silêncio no chat do grupo depois da minha mensagem. Por uma semana inteira, ninguém respondeu. Nenhum visto. Nenhuma resposta da minha mãe. Nenhuma confirmação do meu pai. Nem mesmo um comentário sarcástico da Camila, o que já era incomum. Eu meio que esperava que meu pai ligasse e dissesse algo como não seja dramática, mas nada aconteceu. E naquele silêncio, comecei a me perguntar se eles já tinham decidido que eu não importava mais. Se já tinham me descartado. Lucas não disse muito sobre isso. Ele me deixou processar. Me deu espaço. Mas eu sabia que aquilo também estava corroendo ele. Ele começou a deixar o celular virado para baixo, silenciando as notificações, suspirando um pouco mais quando uma das crianças perguntava: "Vamos na casa da vovó logo?" Eu não sabia o que dizer para eles. Só falava não essa semana e tentava mudar de assunto. Então as mensagens começaram a chegar. Não dos meus pais, mas de pessoas de fora. Minha tia Vera, que sempre foi apaziguadora. "Oi, querida. Só queria dar um alô pelo que aconteceu no Ano Novo. Sua mãe não quis falar sobre isso, mas espero que estejam todos bem." Era a versão dela de um ramo de oliveira. Tinha propriedade, mas sem responsabilidade. Apenas um leve toque de vamos seguir em frente. Eu não respondi. Então Camila postou uma foto no Instagram. Era os filhos dela abrindo presentes na casa dos nossos pais. A legenda dizia: "Natal atrasado com vovó e vovô. Gratos por uma família que se faz presente." Fiquei olhando aquela postagem por um longo tempo. Eu não fui marcada. Lucas não foi marcado. Sofia e Pedro não estavam no fundo da foto. Era como se tivéssemos sido apagados. Foi quando senti algo apertar na parte de trás do meu peito. Não apenas tristeza. Não apenas decepção. Algo mais frio. Algo mais pesado. Uma espécie de luto, talvez.
Percebi que eu estava me desculpando com pessoas que não pensaram duas vezes antes de excluir meus filhos. Mostrei a postagem para Lucas. Ele olhou por um segundo e então disse: ela quer que você reaja. Não faça isso por ela. Eu senti aquilo, mas ainda assim doía. Então chegou a mensagem da minha mãe. Era um sábado de manhã, algumas semanas depois do Ano Novo. Pedro tinha acabado de voltar de um jogo de basquete e Sofia estava me mostrando um desenho que fez para a professora. Eu estava fazendo o almoço quando meu celular vibrou. Oi, querida. Esperamos que estejam bem. Estávamos pensando muito nas crianças. Adoraríamos vê-los na festa de aniversário do Mateus no próximo sábado. Só as crianças mesmo, pode ser? Sem menção a mim. Sem desculpas. Sem explicações. Apenas um convite leve como se nada tivesse acontecido. Olhei para a mensagem. Li 3 vezes. Lucas se inclinou por cima do meu ombro. Ela está falando sério? Eu não respondi. Saí com o celular na mão e fiquei ali no frio da varanda por um tempo. No dia seguinte, Bruno mandou mensagem. Mana, eu sei que você está chateada, mas você meio que exagerou, né? Os presentes não foram grande coisa. A mãe só fez algo espontâneo. Não foi para excluir ninguém. Eu podia sentir meus ouvidos esquentando. Exagerou. Pensei no Pedro, olhando aquela caixa prateada com os olhos cheios de esperança, esperando que chamassem o nome dele. Pensei na confusão da Sofia, ela me perguntando por que a vovó não tinha um presente para ela. Pensei no meu próprio peito apertando enquanto eu sorria para que meus filhos não sentissem a dor que eu sentia. E eu, exagerei. Digitei uma resposta. Se não foi grande coisa, então por que ninguém percebeu que meus filhos foram os únicos que não ganharam nada? Bruno respondeu 1 hora depois. Sei lá, mana. Talvez eles não tenham feito algo que merecesse presente esse ano. Não quis te ofender, mas você meio que afastou eles da família. Enfim, foi naquele momento que algo se rompeu. Chamei Lucas para vir ao quarto. Mostrei a mensagem para ele. Ele nem piscou. Aqui está, ele disse. A culpa agora é sua. Eu não respondi a ele. Em vez disso, sentei e comecei a anotar coisas. No começo, apenas tópicos. Ocasiões perdidas. Comentários, exclusões, descasos, coisas que eu guardei no fundo da mente dizendo a mim mesma que não valia a pena brigar por isso. Mas olhando tudo aquilo numa lista, era inegável. A festa de aniversário do Pedro no ano passado. Meus pais não foram. Tinham um compromisso que misteriosamente durou o dia todo. O recital de balé da Sofia. Mamãe apareceu no meio, saiu antes de terminar. Quando Pedro ganhou 2º lugar na feira de ciências, mandei foto no grupo. Camila mandou um joinha. Ninguém mais respondeu. Passei anos ignorando essas coisas, fingindo que não eram intencionais, dizendo a mim mesma que eu estava sendo sensível demais. Mas agora estava afetando a vida dos meus filhos. E foi ali que tracei a linha. Não mandei as crianças para a festa do Mateus. Levei eles para o parque de trampolins, comemos hambúrguer e assistimos um filme. Lucas e eu passamos o dia todo focados neles. Eles nem perguntaram sobre os primos. Mas na segunda-feira recebi uma ligação do meu pai. Isso era raro. Marina, ele disse com a voz baixa e controlada, precisamos conversar sobre esse seu comportamento. Você está dando um péssimo exemplo para as crianças. A Camila disse que a Sofia falou pro Mateus que não tinha permissão de ir na festa porque a vovó não gostava dela. Senti algo virar no meu estômago. Não foi isso que falamos para ela. Bem, foi o que ela disse. E agora a Camila está chateada. Você está colocando as crianças contra a gente. Soltei um suspiro devagar. Talvez a Camila devesse ter pensado nisso antes de postar aquela foto. Meu pai suspirou como se estivesse cansado de mim. Você sempre leva as coisas para o lado pessoal, Marina. Estou ligando porque quero resolver isso. Vamos nos encontrar? Conversar? Resolver como? Bem, talvez pudéssemos fazer um almoço. Falar sobre as coisas. Esclarecer mal-entendidos. Eu quase ri. Eu mandei mensagem dizendo que não iríamos mais a nada. Isso inclui almoços. Silêncio. Então ele disse, você está sendo egoísta, Marina. Está punindo todo mundo por algo que não foi maldoso. Eu quase ri de novo, mas estava cansada demais para isso. Vocês continuam dizendo que não foi maldoso como se isso mudasse o que a gente sentiu. Outra pausa. Você está sendo infantil. E ele desligou. Fiquei olhando para a tela do celular por um longo tempo depois. Lucas entrou na sala, viu minha cara e disse, chega. Vamos cortar. Eu queria. Deus, como eu queria. Mas parte de mim ainda hesitava. Aquela parte de mim que cresceu acreditando que família era tudo. Lembranças de manhãs de Natal, churrascos de verão, minha mãe cantando músicas antigas na cozinha.
Aquela parte de mim ainda não estava pronta para destruir as pontes, mas eu estava pronta para construir uma melhor, uma onde meus filhos não precisassem ficar no fundo de uma hierarquia que eles não criaram. Foi quando comecei a planejar algo diferente. Não era vingança, ainda não. Mas eu tinha terminado de jogar na defensiva. Então veio a gota d'água. Era a primeira semana de fevereiro. Sofia chegou da escola com cartões de Dia dos Namorados feitos à mão. Ela tinha escrito um para cada pessoa que amava. Eu, Lucas, Pedro e até para nosso cachorro, o Mel. Ela também fez um para a vovó. Encontrei ela na cozinha, colando o cartão no envelope. O que é isso, querida? Perguntei. Ela sorriu. Vou mandar para a vovó. Quero que ela saiba que eu ainda amo ela, mesmo ela tendo esquecido da gente. Aquela frase me atingiu como um trem de carga. Mesmo ela tendo esquecido. Não impedi ela. Até levei ela para colocar na caixa do correio. Uma semana depois, Sofia perguntou se a vovó tinha recebido o cartão. Eu disse que não sabia. No dia seguinte, Camila postou outra foto. Era uma pilha de cartões sobre a mesa da cozinha dos meus pais. A legenda dizia: muito grata por todo esse amor. Netos são a melhor carta de amor que existe. Deis um na imagem. Todos os cartões eram dos filhos dela. A letra do Mateus. O lápis rosa da Isabela. Os rabiscos do Gabriel. O da Sofia não estava lá. Lucas também viu. Ele não disse uma palavra. Apenas saiu da sala. Naquela noite, sentei na garagem olhando as velhas caixas de fotos da família que nunca desempacotamos na mudança. E algo se consolidou em mim. Algo frio. Algo silencioso. Não era raiva. Era clareza. Eles não iam mudar. Não iam acordar um dia e perceber o que tinham feito. Não haveria desculpas. Não haveria acerto de contas. Não haveria reconhecimento. Apenas mais festas das quais não seríamos convidados. Mais marcos que perderiam. Mais mensagens passivo-agressivas e fotos com a gente cortada fora. Mas eu não deixaria que reescrevessem a história. Eu escreveria uma nova. E eles assistiriam ela se desenrolar. Mas eu precisava de um plano. Precisava começar com algo pequeno. Algo simbólico. Apenas o suficiente para eles saberem. Nós vimos tudo. E não ficaríamos mais em silêncio. A casa estava silenciosa naquela noite. Silenciosa demais. Sofia tinha ido dormir cedo, depois de escovar os dentes em silêncio. Pedro jogava no tablet com aquele mesmo olhar vazio que ele teve no dia em que seu time perdeu o primeiro torneio. Lucas estava encolhido no sofá debaixo de uma manta, não dizendo muito. Eu conseguia ouvir o zumbido da geladeira, o barulho ocasional do aquecedor ligando, e o suave render das paredes se acomodando. Mas dentro de mim, tudo era barulhento. Fiquei olhando para a tela do celular, sentada na mesa da cozinha, com uma xícara de chá esfriando na minha frente, esperando por um pedido de desculpas. Algo. Qualquer coisa que pudesse apagar o que Sofia sentiu, o que eu senti. Mas tudo que ele ofereceu foi aquela mesma postagem da Camila. A pilha de cartões. Sem Sofia. Sem reconhecimento. Apenas uma demonstração de amor que nos excluía completamente. Eu achei que tinha me acostumado com a sensação de ser esquecida. De ser a segunda opção. A irmã que tenta. Mas aquela noite, algo mudou. Não era só que eles não me viam. Era que eles não queriam ver. Não queriam reconhecer que eu estava criando duas crianças gentis e atenciosas que nunca causaram problemas. Que se esforçavam para fazer cartões para pessoas que nem se davam ao trabalho de lembrar dos nomes deles no jantar. Eles não queriam admitir que talvez, apenas talvez, estivessem errados. Foi quando realmente me atingiu. Eu tinha passado tantos anos tentando conquistar a aprovação de pessoas que já tinham decidido. Os dias seguintes passaram como uma manobra automática. Trabalho, ajudar nas tarefas de casa, fingir que tudo estava bem para as crianças. Mas por dentro eu estava desmoronando. Parei de responder mensagens da família. Silenciei o grupo do WhatsApp. Comecei a dormir menos e a caminhar mais. Longas caminhadas de manhã cedo quando o mundo ainda estava escuro e eu podia ficar sozinha com o frio. Uma manhã, passei pelo parque onde eu costumava levar o Pedro quando ele ainda usava fraldas. O banco onde sentávamos estava coberto de gelo. Lembrei de como ele costumava apontar para os patos e rir como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Lembrei de como eu me senti orgulhosa na primeira vez que ele me chamou de mamãe. E percebi que tinha perdido aquela parte de mim, não por causa deles. Mas porque eu deixei que eles tirassem isso de mim. Deixei que destruíssem minha confiança com cada toque sutil, cada comentário indireto, cada momento de silêncio. Eu fui deixada de lado na minha própria história. E chega! A primeira coisa que fiz foi levar a Sofia aos correios.
Vamos mandar outro cartão, eu disse. Mas dessa vez para alguém que vai realmente apreciar. Ela pareceu confusa. Pensei por um segundo. Sua professora. Você disse que ela adorou seus desenhos, certo? Sofia sorriu. Ela deixou o meu na parede da sala a semana toda. Perfeito, eu disse. Vamos mandar um solzinho para ela. Essa pequena mudança mudou algo. Para ela. Para mim. Foi como um recomeço. Um lembrete de que não precisávamos de permissão para dar amor. E com certeza não precisávamos de validação para nos orgulhar de quem éramos. Comecei a reconstruir em silêncio. Sem declarações dramáticas. Sem posts nas redes sociais. Apenas pequenos atos intencionais que lentamente me tiraram daquela névoa. Matriculei a Sofia numa aula de arte que ela estava nervosa demais para tentar. Cheguei cedo em todos os jogos de basquete do Pedro e torci mais alto do que nunca. Fiz panquecas todo sábado e deixei que eles escolhessem as coberturas. Mesmo quando isso significava confetes coloridos e chantilly no café da manhã. Comecei a fazer terapia também. No começo me senti boba. Sentada naquela sala quieta, falando sobre meus pais como se eu tivesse 15 anos de novo. Mas depois de algumas sessões a ficha caiu. Você está de luto por algo que nunca existiu, disse minha terapeuta numa tarde. A ideia de uma família que te vê e te valoriza. E cada vez que eles provam que essa ideia está errada, isso reabre a ferida. Pensei nisso por muito tempo. Era verdade. Eu não estava apenas com raiva. Eu estava de luto. Não só por mim, mas pelo pai que eu queria que meu pai fosse. Pela mãe que eu esperava que lutasse pelos meus filhos da mesma forma que ela costumava lutar pela Camila. Pelos irmãos que sempre imaginei que seriam meu sistema de apoio na vida adulta. Eles não existiam. E quando deixei a fantasia de lado, tive espaço para construir algo real. Lucas notou a mudança. Você está mais calma, ele disse uma noite enquanto dobrávamos as roupas. Não quieta. Apenas mais focada. Eu sorri. Parei de esperar que eles mudem. Não aconteceu tudo de uma vez. Ainda tinha momentos que doíam. Um aniversário que poderíamos ter ido. Uma foto de família postada sem a gente. Comentários como sinto saudades de vocês que pareciam mais cortes de papel do que arrependimento genuíno. Mas fiquei melhor em ignorá-los. Não porque eu não me importava, mas porque eu me importava mais em proteger o que estava construindo. Aqui, nesta casa, com Lucas e as crianças. Em março, Pedro ganhou a competição regional de ciências. Ele construiu um modelo de filtração de água com materiais reciclados, e quando chamaram o nome dele, o rosto dele iluminou como se tivesse acabado de tocar as estrelas. Depois da cerimônia, ele veio correndo para mim. Você viu, mãe? Você viu? Vi tudo, meu amor. Ele olhou ao redor. Você acha que o vovô ficaria orgulhoso? Aquela pergunta me atingiu com força. Eu me abaixei. Olhei nos olhos dele e disse, eu estou orgulhosa. É isso que importa. Ele assentiu devagar, e foi a última vez que ele perguntou. Em abril comecei a sentir algo que não sentia há anos. Liberdade. Limpei a garagem. Consertei móveis velhos. Organizei os trabalhos artísticos das crianças em molduras. E comecei a pendurá-los no corredor. Nosso corredor virou nossa galeria. Cada peça era um símbolo de alegria. Uma celebração de pequenos momentos que ninguém mais se deu ao trabalho de ver. Lucas sugeriu que fizéssemos uma viagem de fim de semana. Só nós 4. Pequena e simples. Uma cabana perto de um lago. Trilhas para caminhar. E tempo para nos reconectar. Fomos no início de maio. Não tinha sinal de celular. Sem internet. Apenas o canto dos pássaros pela manhã. O som da água batendo na grama. E o cheiro do café do Lucas sendo preparado antes do sol nascer. Assamos marshmallows. Jogamos cartas. Pedro pescou um peixe e não parou de falar sobre isso por dias. Sofia pintou o lago com aquarelas. Lucas leu livros na varanda. E eu os observei sentindo algo no meu peito expandir. Não de um jeito eufórico e triunfante, mas de um jeito silencioso e constante. Como respirar depois de prender a respiração por muito tempo. Naquele fim de semana, tomei uma decisão. A paz não viria de ser passiva. Não viria de esperar que eles percebessem que tinham me perdido. Eles não perceberiam. E tudo bem. Mas eles ainda estavam postando. Ainda apresentando sua versão selecionada da família no Facebook e no Instagram. Ainda se apresentando como avós amorosos com uma casa cheia de risos. E eu sabia que não era verdade. Então comecei a documentar nossa própria história. Não por vingança. Apenas para deixar claro. Criei um Instagram privado só para nós. Só para os momentos que importavam. Lucas cozinhando com Sofia. Pedro apresentando seu projeto de ciências. Caminhadas. Risadas.
Panquecas de sábado. Sem hashtags. Sem legendas pedindo atenção. Sem buscar aprovação. Apenas verdade. Eventualmente as pessoas notaram. Velhos amigos da família. Vizinhos antigos. Colegas de trabalho. Eles comentavam embaixo. Seus filhos parecem tão felizes. Você parece tão em paz. Parece uma vida linda. E era. Sem eles. Essa percepção foi dolorosa e libertadora ao mesmo tempo. Recebi a carta em junho. Não uma mensagem de texto. Não um e-mail. Uma carta autêntica. Na caixa de correio. Com a letra da minha mãe. Fiquei na garagem por 10 minutos inteiros antes de abrir. Dentro, havia um cartão dobrado. Na frente, a foto de uma árvore. Dentro, apenas uma linha. Gostaríamos de conversar. Antes das festas de fim de ano. Sem assinatura. Nenhum pedido de desculpas. Nenhuma explicação. Levei o cartão para dentro. Coloquei no balcão e olhei para ele. Lucas o pegou. Leu. E colocou de volta no lugar. Então ele disse: isso não é um pedido de desculpas. Não. É uma abertura. Para quê? Essa era a pergunta. Parte de mim queria responder. Ver se eles tinham mudado. Dar a eles o benefício da dúvida. Mas outra parte de mim, a parte que tinha reconstruído tijolo por tijolo, não tinha certeza se queria deixá-los entrar de novo. Não respondi imediatamente. Deixei o verão passar. Em vez disso, construímos memórias. E silenciosamente nos bastidores comecei a planejar algo maior. Algo que eles não viriam vindo. Algo que não era para provar um ponto, mas para defini-lo em pedra. Porque mesmo que eu tivesse encontrado paz, eles ainda não tinham visto o custo das escolhas deles. Ainda não. Mas veriam. A carta ficou no balcão da cozinha por 5 dias. Quando finalmente a peguei de novo, as bordas estavam ligeiramente enroladas, absorvendo o peso do nosso silêncio. Olhei para as palavras outra vez. Gostaríamos de conversar. Antes das festas de fim de ano. Como se houvesse algo que eu tivesse perdido. Algum pedaço de arrependimento escondido entre as linhas. Mas não. Não era um pedido de desculpas. Era uma atitude preventiva. Um tiro de aviso disfarçado de diplomacia. E o momento não era aleatório. O verão estava terminando. E as festas estavam se aproximando. Dia de ação de graças. Natal. Ano Novo. Todos os dias que costumavam ser nossos. Que gradualmente pararam de nos incluir. Então contei para Lucas o que tinha decidido. Ou melhor, não tinha certeza se já era uma decisão. Mas algo tinha começado a tomar forma na minha mente. Não uma explosão. Não um confronto. Algo mais silencioso. Mais inteligente. Algo que eles não esperavam. Porque aqui está o que aprendi. Eles nunca esperam que a boa moça pare de cooperar. Comecei com um testamento. Não o meu, mas o deles. Veja bem, alguns anos atrás, antes de tudo desmoronar, meu pai insistiu em fazer as coisas oficiais. Ele nos convidou, nós 3, os filhos, para um fim de semana. Eu, Camila e Bruno. Para conversar sobre planejamento sucessório. Foi uma conversa formal, regada a vinho e queijos, sobre o que aconteceria com a casa, as ações da empresa do meu pai, a propriedade no interior. Na época não me importei muito. Me senti desconfortável só de estar na mesma sala enquanto dividiam bens que nem estavam prontos para serem divididos. Mas o que lembrei, o que ficou, foi que Camila insistiu em ser a executora. E meu pai, claro, concordou. Bruno acenou com a cabeça, como se tudo fosse justo e razoável. E eu também aceitei. Apesar de sentir algo me incomodando naquela noite. É só uma questão de logística, Marina, Camila me disse na cozinha. Você é a que mora mais longe mesmo. Como se isso explicasse tudo. Mas agora com a carta na mesa e o silêncio ainda zumbindo no grupo do WhatsApp, percebi que precisava saber mais. Não por ganância, mas por estratégia. Então liguei. Não para meus pais, mas para Daniel. Daniel e eu éramos colegas de faculdade. Ele se tornou advogado imobiliário. Não falávamos há anos, mas ainda estávamos conectados no LinkedIn. E eu sabia que ele mantinha o escritório pequeno e privado, do jeito que eu precisava. Quando contei que precisava de orientação sobre planejamento familiar, ele não hesitou. Nos encontramos para almoçar no dia seguinte. Sanduíches e café. E expliquei tudo. Não apenas o drama recente, mas os anos de exclusão sutil. As festas de aniversário. O favoritismo. A gota d'água com o cartão da Sofia. Ele não interrompeu muito. Apenas ouviu. Quando terminei, ele se recostou e disse: então o que você quer fazer? Cortar os laços? Balancei a cabeça. Não. Quero proteger o que é meu. E quero estar preparada. Ele assentiu. Ok. Então vamos começar com seus bens.
seu testamento, seus fundos. Porque se eles baterem à sua porta, especialmente se seus pais falecerem e deixarem trabalho pendente, você precisa estar tudo certo. Posso também solicitar uma busca nos registros públicos. Se eles fizeram um testamento, pode ser acessado, dependendo de como estruturaram. 2 dias depois, ele me ligou de volta. Eles criaram um fundo. Coisa padrão. A casa, as contas, a propriedade. Camila é a executora. Bruno é o secundário. Você é mencionada, mas não igualmente. Exalei devagar. Números. Quer saber o que se destacou? Ele fez uma pausa. Eles já transferiram a propriedade parcial da casa no interior para Camila e Bruno. É um registro rápido. Registrado no ano passado. Meu estômago embrulhou. A casa no interior. A que meu avô construiu. A que todos costumávamos visitar quando éramos crianças. A que meu pai prometeu anos atrás que seria dividida igualmente. Essa propriedade pertence à família toda, ele disse. Pelo menos foi o que ele disse. Acontece que família toda significava algo diferente para ele. Não contei para Lucas imediatamente. Precisava de tempo para pensar. Em vez disso, comecei a preparar o terreno. Primeiro passo, estreitar meu círculo. Contei tudo para Lucas algumas noites depois que as crianças foram dormir. Ele nem piscou. Apenas assentiu e disse: protegemos nossos filhos. Ponto final. Segundo passo, reconectar com Bruno. Bruno era diferente. Ele parou de aparecer nas reuniões de família há 5 anos, depois de uma discussão sobre dinheiro. E nunca mais voltou. Nos reconectamos depois que o vi curtindo uma foto da família no Instagram. Depois de relatar os fatos das festas de fim de ano, ele só disse: Marina, te avisei sobre algo específico. Você está chegando tarde. Mas estou aqui se precisar. Chegar tarde para quê? Perguntei. Você vai ver, ele respondeu. Mas se vai fazer algo, faça direito. Bruno estava na área de tecnologia agora. Dirigia uma agência de mídia especializada em imagem de marca, narrativa digital e gerenciamento de reputação. Ele construiu sua própria base de seguidores expondo falsos influenciadores de família, denunciando a toxicidade seletiva com recibos. Você tem 2 coisas a seu favor, ele disse. 1. A verdade. 2. Uma história documentada. Você guardou tudo. Fotos, mensagens, provas. A maioria das pessoas não tem isso. Então o que eu faço com isso? Ele se inclinou. Você conta sua história. Mas não ainda. Não em voz alta. Primeiro, você mostra para as pessoas que se importam que sua vida está melhor sem eles. Que você não está amargurada. Que você está prosperando. Foi quando a ficha caiu. Eu não ia discutir com eles. Não ia confrontá-los. Eu ia retribuir. Devagar. Silenciosamente. Terceiro passo, recuperar o legado. Passei a vida inteira deixando que controlassem a narrativa. A Marina é diferente. A Marina é distante. A versão de mim que se encaixava perfeitamente na hierarquia deles. Mas agora eu tinha algo que eles não esperavam. Documentação. Entrei em contato com a sociedade histórica local perto da propriedade no interior. Meu avô, tinha feito muito pela comunidade. Foi voluntário durante enchentes. Organizou a competição de pesca de verão para crianças. Construiu a primeira represa com as próprias mãos. Eles tinham registros, fotos, recortes de jornal. Perguntei se eu poderia contribuir. No final da semana, estava ajudando a criar um mural de legado dedicado às contribuições do meu avô. E naquele mural me certifiquei de que havia uma foto minha, com 10 anos de idade, segurando um peixe com meu avô, em pé naquela represa. Era pequena, mas era minha. Quarto passo, ficar quieta. Não respondi a carta. Não respondi a mensagem de acompanhamento que Camila mandou em outubro. Vamos te ver no dia de ação de graças? A mamãe está fazendo o recheio favorito dela. Não bloqueei eles. Apenas me tornei indetectável. Sem atualizações, sem respostas, sem acesso. Transformei nosso Instagram privado num boletim informativo. As 4 pessoas. Um e-mail mensal que mandei para uma lista selecionada de amigos reais. Os pais do Lucas. Algumas professoras das crianças. Aventuras vividas. Atualizações científicas do Pedro. Projetos artísticos da Sofia. Momentos no lago. A evolução do jardim do Lucas. Era pessoal, honesto e completamente fora do alcance dos meus pais. Camila, Bruno. Paramos de ser os esquecidos. Nos tornamos os inatingíveis. Quinto passo, preparar uma revelação. Eu não estava planejando tornar isso público tão cedo. Não estava planejando confrontá-los em alguma cena dramática do dia de ação de graças. Mas tinha algo em mente. Bruno me ajudou a configurar um servidor privado.
Uma nuvem onde eu podia enviar fotos, documentos, trocas de mensagens. E um registro completo por escrito da nossa experiência. Organizado cronologicamente. Era protegido por senha. Só por precaução. Não estou dizendo para você desistir agora, ele disse. Mas se eles tentarem te difamar, se começarem a girar a narrativa de que a Marina abandonou a família, você tem isso. Fui adicionando aos poucos. A foto do cartão feito à mão pela Sofia. Capturas de tela de mensagens ignoradas. Clipes de vídeo da cerimônia de premiação do Pedro. Não marcada no grupo do WhatsApp. Posts do Instagram da Camila. O correio de voz do meu pai. O registro do testamento mostrando a transferência da casa no interior. Tudo isso documentado em silêncio. Cuidadosamente. Não para compartilhar ainda, mas para guardar, caso eles fossem longe demais. E algo me dizia que iriam. O passo final seria a ruptura total. No início de novembro, escrevi uma carta. Não para eles. Para mim mesma. Escrevi tudo o que queria dizer, mas nunca disse. Coloquei tudo para fora. A decepção, a raiva, a culpa, a tristeza. Deixei que os pais que achei que tinha reclamassem. Os irmãos que eu queria. A ideia de uma família unida. Então dobrei. Coloquei no envelope. Escrevi, chega na frente. E selei. Acendi a lareira naquela noite enquanto Lucas sentava ao meu lado. As crianças dormiam lá em cima. E quando as chamas se apagaram, me senti mais leve. Não era um encerramento. Mas era paz. Pela primeira vez em anos eu não estava esperando. Não estava reagindo. Estava pronta. Pronta para as festas de fim de ano. Pronta para a jogada final. Porque quando os convites chegassem, quando eles ousassem mandar outra foto, outro texto, outro cartão criado para nos fazer voltar à submissão, eu estaria segurando todas as cartas. E eles nem saberiam. Ainda não. Mas em breve. Chegou. Como eu sabia que chegaria. 2 semanas antes do Natal. Um envelope brilhante na nossa caixa de correio. Endereçado à família Silva. Escrito à mão com a caligrafia cuidadosa, quase obsessiva da minha mãe. Não abri imediatamente. Deixei sobre a mesa de jantar enquanto fazia chá. Lucas embrulhava presentes no outro cômodo. Sofia cantava músicas de Natal baixinho. E Pedro olhava para a lareira perdido em pensamentos. O envelope refletia a luz como se soubesse o que carregava. Como se tivesse um propósito. Abri depois que as crianças foram dormir. Dentro, havia um cartão dobrado em 3. Com uma guirlanda de pinhas douradas em relevo na frente. Dentro, uma escrita elegante. Junte-se a nós para o brunch anual de Natal da família Silva. 24 de dezembro, 10 horas da manhã. Reunindo aqueles que mais amamos. Pijamas são bem-vindos. Mimosas serão servidas. E logo abaixo, com caneta esferográfica azul. Adoraríamos ver as crianças. Vamos nos reconectar. Sem assinatura. Sem desculpas. Apenas um convite passivo criado para reescrever a narrativa. Fingir que nada aconteceu. Nos fazer voltar como quem desistiu. Lucas me encontrou parada ao lado da pia, o cartão ainda na minha mão. Eles mandaram? Ele perguntou. Assenti. Estão tentando jogar limpo antes de reescrever a história. Ele não disse nada por um momento. Então, estamos prontos. Olhei para ele. E algo em mim se acalmou. Sim, estamos. A vingança, se podemos chamar assim, não foi barulhenta. Não foi um discurso dramático na mesa de Natal. Ou um confronto choroso na neve. Foi cirúrgica. Limpa. Medida. Começou com a resposta. Escrevi de volta. Não com sarcasmo. Não com raiva. Com clareza. Obrigada pelo convite. Não compareceremos. Fizemos outros planos para este ano e para o futuro. Por favor, respeitem nosso espaço. Desejamos o melhor. Enviei por carta registrada. Assinatura necessária. Eles receberam 2 dias depois. Nenhuma resposta. Mas eu sabia que não seria o fim. E de fato, na semana seguinte, Camila postou uma foto. Sua sala decorada como um cenário da Hallmark. Seus filhos com suéteres de rena combinando. O marido dela e meus pais ao fundo rindo com taças de champanhe. E a legenda: não importa quão difícil o ano seja, escolhemos amor, graça e família. Somos mais fortes juntos. Um tiro de diversão sutil. Uma moldura. Então, um comentário apareceu embaixo do post. De uma seguidora comum da Camila. Uma conhecida comum que nós duas tínhamos há anos. Cadê a Marina e a família dela? Sinto falta daquelas crianças adoráveis assim. Camila respondeu com um emoji de coração. Algumas pessoas escolhem distância. Ainda amamos todos. Esta foi a deixa que eu estava esperando. Não para atacar. Para corrigir o registro.
Abri o drive na nuvem que Bruno tinha me ajudado a construir. Passei pelas pastas. Uma em particular estava sendo construída o ano todo. Evidências da exclusão. Copiei o link público e adicionei uma mensagem simples. Apenas para quem está curioso sobre nossa distância. A verdade importa. Postei embaixo do comentário da Camila. E então saí da plataforma. A reação foi silenciosa no início. Algumas curtidas. Mensagens daqueles que nos acompanhavam há anos e sempre se perguntaram onde estávamos. Então, uma onda. Bruno me ligou naquela noite, sorrindo pelo telefone. Mana, você lançou uma bomba nuclear embrulhada em fita adesiva. Eu não menti. Não precisava. As capturas de tela falam por si mesmas. Porque era isso. Uma documentação silenciosa e metódica de cada descaso. Cada mensagem ignorada. Cada foto cortada. A caixa prateada no ano novo com Sofia e Pedro sentados de mãos vazias. As mensagens do grupo deixadas no lido. O correio de voz do meu pai me chamando de egoísta. Os documentos do testamento com a transferência da casa no interior. Eu não adicionei comentários. Não precisei. Em 24 horas, o post desapareceu. Camila o deletou. Comentários e tudo. Mas não antes que capturas de tela circulassem. As pessoas viram. As pessoas finalmente viram. Recebi mensagens de primos distantes. Mensagens de parentes. Amigos. Até um e-mail de uma vizinha antiga que uma vez perguntou se estávamos bem, mas nunca voltou. Eu não tinha ideia. Suas crianças não mereciam isso. Obrigada por compartilhar a verdade. Sempre me perguntei por que vocês pararam de aparecer. Agora entendo. Não era sobre arrastá-los para baixo. Era sobre recuperar a história. Eles não eram as vítimas. Eram os arquitetos. E agora a narrativa estava fora das mãos deles. Mas eu não parei por aí. Lembra do projeto da Sociedade Histórica? Fiz uma segunda submissão. Um ensaio intitulado Legado e Perda. Reflexão de uma neta sobre herança e integridade. Era sobre meu avô. Sobre a casa que ele construiu. E a forma como ele acolhia todos nós netos, igualmente. Sobre a integridade silenciosa que ele carregava e que parecia ter desaparecido com a próxima geração. Não mencionei nomes. Não apontei dedos, mas contei a verdade. O ensaio foi publicado no Boletim Informativo de Inverno, compartilhado na lista de e-mails direta da cidade, e emoldurado no centro de boas-vindas, perto do interior, logo abaixo daquela mesma foto minha com meu avô segurando o peixe. Meu pai viu? Eu sei que viu. Ele não ligou. Mandou um único e-mail. Gostaria que você não tivesse feito isso. Algumas coisas devem permanecer privadas. Fiquei olhando para ele por um longo tempo. Então respondi. Respeito se conquista. Silêncio não é amor. Nenhuma resposta. A manhã de Natal chegou. A neve caía em lençóis suaves. As crianças acordaram tarde. Mais velhas agora. Menos frenéticas. Mas ainda com os olhos arregalados quando viram os presentes. Lucas fez rolinhos de canela do zero. Jogamos jogos de tabuleiro. Assistimos filmes. Abrimos presentes sem pressa. Sem ansiedade. Sem sorrisos falsos. Eram apenas nós quatro. Pedro me deu um abraço antes de ir dormir e disse: este foi o melhor Natal de todos. Sofia acrescentou: eu não senti falta de nada. Eu sorri. Eu também não. O resultado foi fácil de prever. No grupo do WhatsApp, uma onda de ressentimentos bem elaborados explodiu. Camila mandou mensagem: o que você fez foi cruel. Você expôs segredos de família. Minha mãe mandou outra: Marina, você partiu meu coração. Eu estava tentando consertar as coisas. Meu pai, sem mensagem, ligou. Não atendi. Ele mandou um áudio. Era o cartão de Dia dos Namorados da Sofia. O que ela tinha enviado. Adicionei uma frase: vocês erraram ao não resolver isso. Vocês escolheram ignorar tudo. Nós também escolhemos não ser mais ignorados. Saí do grupo depois disso. Desliguei meu celular. Bloqueei todos os números. Não estava com raiva. Nem pretendia me vingar mais. Já tinha superado. Bruno disse: você reescreveu o final. E talvez seja verdade. Mas para mim, não pareceu uma vitória. Pareceu uma cura. Mas a história não terminou ali. Porque em famílias como a minha, eles nunca deixam você ir em paz. Janeiro chegou com frio cortante. As crianças voltaram para a escola. Lucas voltou ao trabalho. E eu finalmente respirei. Pensei que o silêncio significasse aceitação. Que eles tinham entendido. Que tinham nos deixado ir. Estava errada. Na segunda semana de janeiro recebi uma notificação. Um e-mail formal. De um escritório de advocacia que eu não conhecia. Assunto: notificação de ação legal família Silva. Meu coração disparou. Abri.
Era uma carta de cessação e desistência, alegando que eu tinha difamado minha família, compartilhado documentos privados sem permissão, causado sofrimento emocional severo aos meus pais e irmãos. Exigiam que eu removesse todo o conteúdo, emitisse um pedido público de desculpas e pagasse por danos, ou enfrentaria um processo por difamação. Fiquei olhando para a tela por tanto tempo que ela escureceu. Então liguei para Daniel. Eles estão blefando? Perguntei, minha voz tremendo. Ele leu o documento. Fez uma pausa. Não tecnicamente. Eles contrataram alguém. Mas Marina, tudo que você compartilhou era verdade. Você tem provas, mensagens, registros públicos. Você não mentiu sobre nada. Então o que eu faço? Você responde, profissionalmente. E você deixa claro que não vai se curvar. Daniel redigiu a resposta. Foi educada, firme e meticulosamente documentada. Declarou que todas as informações que compartilhei eram verdadeiras e verificáveis, que eu tinha o direito de contar minha própria história, que não violei nenhuma lei, e que se eles prosseguissem com a ação legal, eu não apenas me defenderia, mas também apresentaria contrademanda por alienação parental e negligência emocional dos meus filhos. A carta foi enviada, e então esperamos. 2 semanas se passaram. Silêncio. Então Bruno me ligou. Você viu? Viu o quê? O Instagram da Camila. Ela deletou tudo, toda a conta. Fui conferir. Ele estava certo. A conta tinha desaparecido. Anos de posts cuidadosamente curados. Fotos de família. Legendas sobre amor e união. Tudo apagado. Alguns dias depois, recebi outro e-mail. Não do advogado. Da minha mãe. O assunto dizia apenas, por favor, leia. Hesitei. Mas abri. Marina, não sei como consertar isso. Não sei se posso. Mas preciso que você saiba que nunca foi nossa intenção machucar você ou as crianças. Nós amamos vocês. Sempre amamos. Talvez não tenhamos mostrado da forma certa. Talvez tenhamos falhado de maneiras que não conseguimos ver até que fosse tarde demais. A Camila está devastada. Seu mundo nas redes sociais era tudo para ela, e agora ela sente que perdeu isso. Bruno não fala com a gente há anos. E você? Nós perdemos você também. Seu pai está doente. Ele não quis que ninguém soubesse. Mas tem câncer. Estágio 3. Começou o tratamento no mês passado. Ele não está pedindo por pena. Nem eu. Mas se há alguma chance, alguma possibilidade de nos sentarmos e conversarmos antes que seja tarde demais, eu imploro que considere. Pelas crianças. Por você. Por nós. Com amor. Mamãe. Minha mão tremeu segurando o celular. Lucas leu por cima do meu ombro. É manipulação, ele disse baixinho. Eu sei. Mas e se for verdade? Era essa a questão, não era? E se fosse verdade? Liguei para Bruno. Você sabia que o papai está doente? Houve uma longa pausa. Sim, ele me contou no mês passado. Me pediu para não contar para você. Por quê? Porque ele tinha vergonha. Vergonha de como tratou você. Vergonha de te pedir para voltar quando não fez nada para merecer isso. Fechei os olhos. Ele está realmente doente? Sim. Estágio 3. É sério, Marina. Mas ele também está usando isso. Eles todos estão. A mamãe e a Camila. Estão esperando que isso faça você voltar. E se eu não voltar? Então você não volta. E vive com isso. Mas também vive em paz. Fiquei acordada a noite toda, olhando para o teto, ouvindo Lucas respirar ao meu lado, pensando nas crianças dormindo no corredor. Pela manhã, tomei uma decisão. Respondi ao e-mail da minha mãe. Mamãe, sinto muito pelo papai. Verdadeiramente. Ninguém merece passar por isso. Mas não posso voltar. Não da forma que vocês querem. Não fingindo que nada aconteceu. Não colocando meus filhos de volta numa situação onde eles são invisíveis. Se o papai quiser me ver, se vocês realmente quiserem conversar, pode ser em um lugar neutro, com um mediador, onde possamos falar honestamente sobre o que aconteceu. Sem acusações. Sem culpa. Apenas verdade. Mas não vou voltar para as festas de família. Não vou fingir normalidade para o conforto de vocês. Não vou ensinar meus filhos que amor significa aceitar migalhas. Se vocês conseguirem aceitar isso, então podemos conversar. Se não, então desejo tudo de melhor para o tratamento do papai. E espero que encontrem paz. Marina. Apertei enviar antes que pudesse mudar de ideia. A resposta veio 3 dias depois. Do meu pai. Não da minha mãe. Marina. Aceito seus termos. Vamos encontrar um mediador. Vamos conversar de verdade. Não espero perdão. Não espero que as coisas voltem a ser como eram.
mas espero talvez que possamos encontrar algum tipo de entendimento. Você merecia melhor. Seus filhos merecem melhor. E se eu tiver tempo, quero tentar fazer isso direito. Papai, a mediação aconteceu em março, numa sala neutra e silenciosa de um centro de aconselhamento familiar. Apenas eu, Lucas, meus pais, e uma terapeuta chamada Doutora Helena. Camila e Bruno foram convidados. Camila recusou. Bruno disse que viria se eu precisasse, mas eu disse que não. Foram 2 horas. 2 horas dolorosas onde tudo foi colocado na mesa. Eu falei sobre os anos de exclusão, as festas perdidas, os comentários, a caixa prateada, o cartão da Sofia. Minha mãe chorou. Meu pai ficou em silêncio na maior parte do tempo, apenas ouvindo. Quando foi a vez deles falarem, minha mãe disse: eu não percebi. Juro que não percebi. A Camila sempre foi tão exigente, precisava de tanta atenção. E você sempre pareceu tão independente, tão forte. Achei que você não precisava de nós da mesma forma. Mas eu precisava, eu disse baixinho. E minhas crianças definitivamente precisavam. Meu pai finalmente falou. Sua voz estava rouca, mais fraca do que lembrava. Eu falei com você. Como pai. Como avô. Eu vi o que estava acontecendo e não fiz nada para impedir. Deixei sua mãe e a Camila ditarem como as coisas seriam. E quando você finalmente se levantou, em vez de ouvir, eu te chamei de egoísta. Ele parou. Limpou a garganta. Não posso consertar os anos que perdemos. Não posso devolver as memórias que suas crianças deviam ter tido. Mas posso tentar fazer melhor com o tempo que me resta. Se você me deixar. Eu não respondi imediatamente. Apenas fiquei sentada com aquilo. Com a dor. Com a verdade. Com a possibilidade. Finalmente falei. Eu não vou fingir que está tudo bem. Não vou trazer minhas crianças de volta para situações onde elas podem ser magoadas de novo. Mas, se vocês estiverem realmente dispostos a mudar, a respeitar nossos limites, a tratar Pedro e Sofia com a mesma importância que tratam os outros netos, então talvez possamos tentar algo pequeno. Como que? Minha mãe perguntou. Almoços. Só nós. Sem Camila. Sem a performance. Apenas tempo real juntos. E se funcionar, talvez possamos construir a partir daí. Meus pais concordaram. Nos meses seguintes, nos encontramos uma vez por mês. Sempre em público. Sempre com limites claros. Meu pai estava mais fraco a cada vez. A quimioterapia estava cobrando seu preço. Mas ele aparecia. E ele tentava. Ele perguntava ao Pedro sobre ciência. Ele elogiava os desenhos da Sofia. Ele realmente ouvia quando eles falavam. Não era perfeito. Houve momentos estranhos. Silêncios desconfortáveis. Mas era real. E era honesto. Em junho, meu pai me pediu para ir à casa no interior. Apenas nós dois. Quero te mostrar algo, ele disse. Fomos num sábado de manhã. A propriedade estava exatamente como eu lembrava. A represa. As árvores. A casa velha de madeira. Ele me levou até o escritório do meu avô. Abriu uma gaveta. E puxou um envelope. Seu avô deixou isso. Para você. Especificamente para você. Dentro estava uma escritura. Transferindo a propriedade da casa no interior. Não para todos os netos. Para mim. Ele sempre soube, meu pai disse baixinho, que você era a única que realmente entendia o que este lugar significava. O que ele representava. Ele queria que você tivesse. Mas você transferiu para Camila e Bruno. Eu sei. Eu fiz errado. Eu pensei que poderia fazer as coisas mais justas à minha maneira. Mas essa era a vontade dele. E eu vou corrigir isso. Vou reverter a transferência. Esta propriedade é sua. Olhei para a escritura. Para a assinatura do meu avô. Para a data semanas antes dele morrer. Por que você nunca me contou? Porque eu era um covarde. Porque não queria lidar com a raiva da Camila. Porque era mais fácil deixar você ser a que sempre cedia. Ele olhou para mim. Lágrimas nos olhos. Mas você não cedeu dessa vez. Você se levantou. E forçou todos nós a olhar para o que tínhamos feito. Foi a coisa mais corajosa que já vi alguém fazer. Nós choramos juntos naquele dia. Na casa do meu avô. Cercados por memórias de um homem que tinha me visto quando ninguém mais via. Meu pai morreu em agosto. Pacificamente. Em casa. Com minha mãe ao lado dele. Eu estava lá também. Segurando sua outra mão. Suas últimas palavras para mim foram: você foi uma filha melhor do que eu merecia. Seja uma mãe melhor do que eu fui pai. Eu sei que você já é. O funeral foi pequeno. Respeitoso. Camila veio. Não falamos muito. Mas ela abraçou as crianças. De verdade dessa vez. Bruno fez o elogio. Foi honesto. Falou sobre os erros do meu pai.
mas também sobre suas tentativas finais de consertar as coisas. Depois do funeral, minha mãe me puxou de lado. Eu quero tentar, ela disse. Com você. Com as crianças. De verdade dessa vez. Sem a Camila ditando as regras. Sem eu fingir que tudo é perfeito. Apenas. Real. Ok, eu disse. Vamos tentar. E nós tentamos. Não foi rápido. Não foi fácil. Mas aos poucos, minha mãe começou a aparecer. Nos jogos do Pedro. Nas apresentações de arte da Sofia. Ela parou de tentar forçar grandes reuniões de família e começou a construir relacionamentos individuais. Com Camila, as coisas ficaram complicadas. Ela nunca realmente se desculpou, mas ela se afastou das redes sociais. E em raros encontros familiares ela era mais quieta, menos performática. Bruno e eu ficamos próximos. Ele se tornou o tio favorito das crianças. O que sempre aparecia com presentes estranhos e histórias mais estranhas ainda. Quanto à casa no interior, transformei num refúgio, um lugar onde levávamos as crianças no verão, onde ensinávamos eles a pescar na mesma represa onde meu avô me ensinou, onde eles podiam correr livres e serem amados sem condições. Um ano depois, na véspera de Ano Novo, fizemos nossa própria celebração, apenas nós 4, mais minha mãe e Bruno. Pequena, íntima, sem performances, sem hierarquias, apenas amor real. À meia-noite, quando os fogos explodiram, Sofia puxou minha manga. Mamãe, este foi o melhor ano de todos. Por quê, querida? Porque ninguém nos esqueceu. Olhei ao redor. Para Lucas. Para Pedro. Para minha mãe, que estava genuinamente sorrindo. Para Bruno, que acenou para mim com um brinde silencioso. E percebi, não foi sobre vingança. Nunca foi. Foi sobre recuperar nossa voz, nossa história, nossa dignidade. Foi sobre ensinar meus filhos que eles não precisam aceitar migalhas de amor, que eles merecem ser vistos, celebrados, amados sem condições, e que às vezes o maior presente que você pode dar a si mesmo e àqueles que ama é a liberdade de sair, e a coragem de voltar apenas quando for nos seus próprios termos. Às vezes a verdadeira herança não é terra ou dinheiro, é a força de dizer chega, e a sabedoria de saber quando e se oferecer uma segunda chance, não por eles, mas por você, e pelas pessoas que você ama. E isso finalmente era suficiente. Se essa história tocou vocês de alguma forma, por favor deixem um like e se inscrevam no canal para mais histórias de superação e justiça. Seus comentários e apoio fazem toda a diferença para outras pessoas que podem estar passando por situações parecidas. Até a próxima história!